Olá, meus irmãos, a paz do menino Jesus, o amor de Maria. Para nós uma grande graça estarmos aqui iniciando o segundo dia da nossa novena. Eu me chamo Benjamin Neto, sou membro consagrado desta comunidade, casado com Thaisa há 5 anos, temos um filho, Heitor. Meu nome é Thaisa, como o Neto já bem falou. Também sou consagrada da comunidade, casada com Benjamin e a mãe de Heitor, de 2 anos. E é uma grande graça para nós, como casados, celebrar esta novena de Santa Giana, que é tão cara para nós. Santa Giana que tem uma história de amor com o nosso matrimônio, né? Santa Giana que sempre esteve perto da gente, mesmo que a gente não percebesse, né? Acho que fazia uns 2 anos de casado e a gente tentando engravidar e não conseguia. E eu ia para vários médicos e os médicos meio que desenganaram, né? Dizia que eu tinha algumas coisas alteradas e que precisava voltar ao normal para que eu engravidasse, né? E eu rezava e pedia intercessão assim de todos os santos e santas de Deus, mas em especial de Santa Giana, que é a nossa baluarte, né, que intercede sobre a vida de nós casados, do nosso matrimônio. E eu lembro que eu rezava em uma novena aqui na comunidade. Neste dia tinha missa com o Padre Emanuel e eu chorando, né, assim, pedindo ansiosamente por esta graça. E Padre Emanuel pedia para mim agarrar a relíquia de Santa Giana, que tem aqui na comunidade, né? E eu agarrava fortemente essa relíquia e eu pedia com muita fé: Santa Giana, me ajuda, intercede sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha fertilidade. E eu quero ser mãe, eu quero exercer esse dom de ser mãe. E Padre Emanuel rezava por mim, né? Abraçada com essa relíquia de Santa Giana. Poucos dias depois, eu descobri que eu estava grávida. Então é uma graça muito grande, assim, não tem como a gente não amar tanto Santa Giana. Não porque ela nos presenteou com essa grande graça, mas porque ela sempre esteve cuidando de nós, né? E eu sou muito feliz, né? Por ser mãe, por estar aberta à vida, né? Em breve teremos outros filhos, né? Mas é isso, uma grande graça estar celebrando essa novena de Santa Giana, porque eu tenho que testemunhar das graças e bênçãos que Santa Giana preparou para o nosso matrimônio. E aí, Santa Giana, ela já era, né, a nossa baluarte da nossa comunidade, e passou a ser a nossa grande amiga do céu, né, que intercede por nós. Poucos dias depois, né, dessa novena de Santa Giana, onde Padre Emanuel fazia, né, essa oração pelas mães que queriam engravidar, né, e não conseguiam por algum motivo. Eu me recordo que Izinha procurava uma médica, né, aqui na cidade, e a médica dizia que seria uma loucura, né, se ela engravidasse, por conta de problemas no hormônio e em outras áreas também. E desenganou a gente, né? Se você engravidar, você ou o menino vai nascer prematuro, ou você não vai conseguir segurar essa gravidez por muito tempo. E eu lembro que Izinha saía de lá arrasada, né, dessa consulta, e a gente não sabia ainda que ela estava grávida, né? Mas Santa Giana já estava cuidando de tudo, né? E eu lembro que dias depois, quando a gente descobre, né, faz o teste, descobre a gravidez, ficava um sentimento de lembrando da médica, mas lembrando também da profecia daquela noite santa, né, pela intercessão de Santa Giana. Então hoje eu olho para Heitor, né, e eu vejo um filho da promessa de Deus pela intercessão da nossa baluarte, Santa Giana. E aí, nesse segundo dia, nós iremos falar sobre o tema Viver uma juventude aberta ao agora de Deus. Então, isso é outro ponto, né, que Santa Giana também fala muito para nós, porque desde cedo, desde a sua juventude, Santa Giana ela já teve essa profunda experiência com o amor de Deus, que aconteceu aos 15 anos, quando ela fez um retiro espiritual. E as cartas, né, os escritos contam que nesse mesmo retiro ela afirma um propósito na vida dela, que é 1000 vezes morrer antes de cometer um pecado mortal. E é essa frase que vai definir toda a vida, toda a história, toda a oração, toda a missão, todo o testemunho de Santa Giana.
Isso ela disse aos 15 anos. 1000 vezes morrer antes de cometer um pecado mortal. E quando ela morre, né, ela morre dando a vida por uma vida. E aí eu queria também ler uma carta para vocês que Pietro, né, escreve para Giana. E ele diz assim: Giana era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bonita, inteligente, gostava muito de sorrir. Era uma mulher moderna, elegante, dirigia, amava a montanha e esquiava muito bem. Amava as flores e a música. Gostava muito de viajar. Uma mulher como tantas outras, mas com alguma coisa a mais. Uma grande piedade e uma indiscutível confiança na providência. Esta confiança, ela nunca a abandonou, nem mesmo nos seus últimos meses de vida. E aí o que mais me encanta, né, na vida, na história de Santa Giana, é o ordinário da sua vida. Por muitas vezes, e até na minha juventude, eu via a santidade como algo extraordinário, ou seja, muito difícil para mim alcançar, né? E aí eu tinha uma vida totalmente fora da vontade de Deus, né? E aí eu ia para as festas, bebia, né? Gostava das farras, gostava de ficar com as meninas, né? Brincava nas festas de quem ia ficar com mais garotas. Mas eu sempre tinha esse olhar de Deus, esse amor de Deus. Mas quando eu escutava falar sobre santidade, eu sempre via como algo extraordinário, né? E Santa Giana me ensina todos os dias que muitas vezes nós não precisamos desse extraordinário, mas nós precisamos do ordinário, né? Fazer do ordinário da nossa vida uma vida na vontade de Deus. E aí Santa Giana ela diz: o segredo da felicidade é viver cada momento e agradecer ao Senhor por tudo que em sua bondade nos manda no dia a dia. Então a gente percebe aqui que a santidade ela é o cotidiano das nossas vidas, vivida a uma luz de Deus. E eu sou muito grato, né, por ter conhecido esse carisma, né, que é via de salvação para a minha vida, e por ter também, lá na minha juventude, ter deixado tudo aquilo que era fora da vontade de Deus. Né? Eu lembro que eu chegava nos retiros, o povo queria que eu fosse embora. O povo queria que Sandra não me recebesse no retiro, porque eu acabava com tudo. Né? Eu tirava a paz das pessoas. Né? Mas Deus, Ele tudo pode. Basta que a gente confie no seu amor, confie na sua providência, confie no seu cuidado e estarmos abertos à vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é hoje. Muitas vezes a gente acha que é amanhã, que é adiar. Eu também quis adiar na minha vida. Mas bendito seja Deus que ainda na minha juventude eu consegui largar aquele homem velho que existia em mim e como filho pródigo, né? Novas vestes, um anel no dedo, um calçado no pé, o próprio Deus me deu pela intercessão de Santa Giana. Ainda nessa juventude de Santa Giana, né? Viver uma juventude aberta ao agora de Deus. Já na minha vida, na minha juventude, já foi diferente, né? Eu já cresci num berço católico, de mãe e pai que frequentava a renovação carismática, na época, grupo de oração Menino Jesus. Na época ainda de seu titi, minha mãe frequentava, minha avó frequentava. Então, o carisma já estava dentro da minha casa, né? Muito mesmo antes de eu ser gerada. Então, assim como Santa Giana, eu também tive uma experiência muito forte de amor com Jesus através de um retiro, né? Santa Giana foi aos 15 anos. Eu, em 2010, tive essa profunda experiência no retiro de carnaval da comunidade. Mas muito antes disso, eu já vivia, né? Numa vida de igreja, eu já servia na renovação carismática da paróquia Santa Terezinha, eu já era dentro da igreja, né? Eu já vivia isso, né? Eu já servia, mas era como se algo me faltasse, né? Eu fazia tudo aquilo, buscava a vontade de Deus, mas
uma peça desse quebra-cabeça da minha história faltava, né? E essa peça fundamental era o carisma na minha vida. Quando eu frequentei esse retiro em 2010, toda a minha vida mudou, né? Eu achei que eu conhecia Deus, mas eu conhecia muito pouco. Então eu mergulhei nesse mar, conheci Neto, né? Também no retiro, nos retiros da vida. E a gente foi trilhando esse caminho de conhecimento, né? Do nosso conhecimento para namorar e tal. E tudo a gente foi crescendo junto aqui na comunidade, né? Era o grupo de oração junto, era grupo de servo junto, vocacional junto, e entrando nas fases juntos. E aos poucos a gente ia se conhecendo e a gente pediu autorização à comunidade para namorar, né? Depois de muito tempo, de um processo de cura muito grande daquilo que ele viveu, né? Na sua história de vida, né? Eu esperei esse tempo mesmo que Jesus pudesse moldar, né? Tirar os galhos secos desta árvore para vir novos galhos, né? Que frutificasse desse fruto, e graças a Deus tem dado muitos frutos. E foi essa, né, a minha experiência logo na juventude, né? Eu mergulhei e a gente se consagrou junto e tudo na nossa vida foi muito, muito junto, né? Se consagrou junto e nos casamos, né? Casamos já consagrados na comunidade. Acho que fazia 1 ano de consagrado, a gente casou e hoje a gente tem o nosso filho, assim, uma graça muito grande. Eu digo para vocês jovens, né? Santa Giana, ela abraçou muito cedo e muitas vezes os jovens de hoje acham que precisa experimentar de algo lá fora, mas eu não experimentei de algo lá fora, entende? Neto já experimentou, mas eu não experimentei. Então não é necessário que a gente experimente a vida lá fora, experimente as festas lá fora, experimente as bebidas, as drogas, não é necessário, né? Assim como Santa Giana já nasceu e já viveu em berço católico do lado de Jesus. Então é uma graça muito grande para nós, para vocês jovens, né, que hoje frequentam a nossa comunidade, de não desistir, não pela sua idade, mas de mergulhar mesmo. De mergulhar acreditando que Deus tem muito para fazer na sua vida através da sua juventude. Jovens evangelizando jovens, como é forte isso. Né? Então viva, né? Viva essa juventude, assim como Santa Giana viveu, dando tudo de si. Né? Como eu entrei aqui na comunidade, eu disse, eu quero dar a minha vida. E até hoje, na minha vida, aqui na minha missão como consagrada, eu sempre gosto de mergulhar nessas águas, né? Eu nunca quero ficar no cômodo. Eu sempre peço a Jesus, Jesus me dê uma missão para que eu não fique no cômodo, no automático, né? E já passei por várias missões aqui na comunidade e cada ano Jesus me surpreende de uma forma nova, mas para que eu não viva no cômodo, para que eu não viva na mesmice. Sempre avançando nessa água, avançando nesse mar, nas profundezas desse mar que é tão rico, fazer a vontade de Deus. E aí muitas vezes a gente se pergunta, né, olhando para o tema de hoje, né, viver essa juventude aberta ao agora de Deus. E às vezes a gente escuta muito da juventude, eu que sou professor, né, professor do ensino médio, então muitos jovens, e a gente sente neles essa pergunta, né? Primeiro, uma preocupação com o futuro, né? O que é que eu serei? Segundo, o que é que eu posso fazer hoje para fazer a vontade de Deus diante de tantas situações mundanas que querem nos roubar, que querem desviar o nosso caminho, que querem tirar a nossa dignidade dos filhos de Deus, né? De filho de Deus. E aí a resposta é, assim como Santa Giana, primeiro buscar ter essa experiência com Deus. Segundo, se abrir, né, à ação do Espírito Santo e que você entenda que você não precisa de algo extraordinário, não precisa usar uma batina, não precisa ser um freio, uma freira, mas precisa com a tua vida, com a tua história, estar aberto a fazer a vontade de Deus. Santa Giana, ela usou até do trabalho dela, da profissão dela, para exercer essa experiência com Deus que ela teve. A gente vê nos livros de Santa Giana que ela era médica e as pessoas iam se consultar com ela e a consulta demorava muito, né? E ninguém entendia por que demorava tanto. E aí depois, né, nos testemunhos, nos escritos, os pacientes relatam, né, que os pacientes não saíam daquele consultório sem ter a sua vida resolvida. Então chegava lá sem um emprego, Santa Giana procurava um emprego para aquela família. Chegava lá sem condições de comprar um remédio, Santa Giana pagava do bolso dela
os seus remédios. Chegava lá sem poder pagar uma consulta, essa pessoa não voltava para casa sem a consulta, mas Santa Giana, ela realizava a consulta. Então, é a gente entender que a nossa vida, o nosso ordinário, o nosso cotidiano, independente se você estuda, se você faz faculdade ou se você já trabalha, você pode usar desse mecanismo para fazer a vontade de Deus, para cuidar do outro e para, assim como Santa Giana, confiar na providência de Deus. Porque a providência de Deus nunca nos falta, nunca nos decepciona. Né? Nós precisamos de verdade nos abandonar na confiança no nosso Deus. Hoje o mundo prega, né, que a nossa confiança tem que estar em banco, tem que estar no nosso bolso, tem que estar em subir de cargos. Santa Giana nos mostra o contrário. Né? Se nós queremos, nosso coração ele foi criado para o céu, né? Foi Deus que criou. Então, se nós queremos viver esse fim último, que é estar lá com Deus na eternidade, nós precisamos nos abrir ao agora de Deus. Possamos colocar a mão no nosso coração, fechar um pouco os nossos olhos e pedindo a intercessão de Santa Giana sobre as nossas vidas, para que santifiquemos o nosso ordinário, o nosso dia a dia, a nossa história, a nossa casa, a nossa família, a nossa juventude. Recebe, Senhor, o nosso cotidiano. Dai-nos um sentido novo para vivermos. Dai-nos um novo sentido para fazer a vontade de Deus. Vem ordenar, Espírito Santo, a nossa vida. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Quando eu e Izinha rezávamos por esse segundo dia de novena, Deus dava essa visualização a gente de pessoas que assistiriam essa live perdidas, sem caminho, sem sentido. E através dessa live, através desse testemunho, muitos iriam encontrar o seu caminho de volta. Muitos que estavam perdidos, que qualquer lugar servia, que não via mais sentido em nada, alegria em nada, voltaria a encontrar o caminho da vontade de Deus. Porque nós precisamos, meus irmãos, dar uma resposta. Todo chamado exige de nós uma resposta. Deus já nos chamou e Ele espera de cada um de nós essa resposta. Que a nossa resposta seja uma oferta de amor a Deus. Numa oferta de amor, sacrifício de louvor, minha vida, eu quero hoje te entregar, me perder em teu amor, encontrar o meu valor na certeza de que minha única riqueza és tu, Senhor. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Sim, deixo-me podar, deixo-me formar por
e para sempre assim serei teu. Que vocês possam sair dessa live com essa certeza que a nossa única riqueza é a vontade de Deus. Não existe outras riquezas. Tudo passa, meus irmãos. Todos esses bens passam. Que nós não percamos a nossa vida por aquilo que passa. De nada vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua própria vida. Eis aí, meus irmãos, a tua maior riqueza, Jesus. Vai entregando, vai colocando nessa oração toda a tua vida, o teu matrimônio, você que é casado, os teus filhos. Quem ainda não conseguiu ter filhos, olha o nosso testemunho, confia, pede na noite de hoje, minha irmã, a intercessão de Santa Giana. Coloca a mão mesmo no teu ventre, na tua barriga, suplicando essa graça da fertilidade, da maternidade. Você que é jovem, apresenta a tua juventude, apresenta o chamado de Deus para a tua vida, você que já escutou o chamado dele, aquilo que Deus quer de você. Meu irmão, meu jovem, Deus conhece aqueles quem ele escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então você que está aqui nessa live, foi Deus que te escolheu. Apresenta a tua juventude. Deus tem pressa. Olha o tema de hoje. Ele estar aberto agora à vontade de Deus. Você que namora, entrega o teu namoro. Entrega este tempo de conhecimento que é tão rico. Este tempo é muito rico. Então vive esse tempo com intensidade e santidade. Você que não namora, pede a intercessão de Santa Giana. Você que já foi revelado a sua vocação matrimonial, entrega a Santa Giana. Confia no tempo de Deus. Confia no tempo certo. Pedimos também tua intercessão, mãezinha. Intercede pelas nossas famílias, pelas famílias do mundo inteiro. Cobre, mãezinha, com o teu manto sagrado, nos livra, nos protege de todo mal, de todo perigo. E nos faz, assim como Santa Giana, fugir do pecado, 1000 vezes morrer antes de cometer um pecado mortal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para finalizar, nós estaremos rezando junto com vocês a oração da novena de Santa Giana. Ó Deus, nosso Pai, Tu que tens dado à Tua Igreja Santa Giana Beretta Mola, que na juventude te procurou amorosamente e te levou a outros jovens, empenhando-nos apostolicamente como testemunha na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e idosos, para ser para eles ajuda e conforto. Nós te agradecemos por este dom de jovem amorosamente empenhada. Com seu exemplo, dá-nos a graça de consagrar nossa vida a teu serviço, para a alegria de nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, Tu chamaste Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto dos corpos e das almas,
vendo a Ti mesmo nos irmãos e nos pequenos indefesos. Nós Te agradecemos por Te haveres mostrado nesta Tua serva como o que serve e acalma a dor dos homens, acolhendo sua lição, fazendo-nos generosos cristãos, a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam de Tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a Igreja como Tua esposa, Tu infundiste no coração de Santa Giana um pouco do Teu amor para colaborar no Teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos para que pudessem conhecer-te e amar-te. Nós te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho. Dá às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas empenhadas em transformar nossas casas de homens em cenáculos de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e amante do ser vivente, Tu estavas ao lado de Santa Giana, quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou a vida da criança, que qual dom esperado levava no seio, confiando só em Ti e reclamando o mandamento da defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e de dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, e segundo o exemplo de Giana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e a sustentarem a todos no respeito à vida. Dá-nos a graça que Te pedimos. Convido você agora a pedir mesmo a graça que você tanto necessita. Qual é a tua intenção para esta novena de Santa Giana? Coloca agora, pede mesmo pela intercessão de Santa Giana. E a alegria de nos inspirar em Santa Giana, qual modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesma pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, finalizamos o segundo dia da novena de Santa Giana e já convidamos você a amanhã, nesse mesmo horário, participar do terceiro dia da nossa novena. Deus abençoe.